Jesus, Ele ama, assim como seu Pai tem amor por todos nós, assim como Cristo Jesus tem amor por todos nós. Aquele que verdadeiramente tem o Senhor Espírito Santo, tem a pessoa de Cristo Jesus em sua vida, no comando da sua vida, essa pessoa, ela não se olha, amém? Em primeira instância, ela não olha para ela mesma ou para ele mesmo, ele olha para outrem. Cristo Jesus, por amor e em amor, ele não olhava em si, ele olhava para a criatura, para a criação, amém? Por causa do amor. Olhem só o que diz o livro de 1 João. 1 João ainda não, vamos em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 5, no seu versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, amém? Grande soldado, homem de Deus, verdadeiramente cristão, homem que aceitou dar a sua própria vida, derramar seu sangue por amor a Cristo, por amor ao seu mestre, por amor ao seu Messias, amém? Olha o que esse apóstolo vai dizendo para mim e para você, apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu quero uma outra tradução. Alguém tem uma outra tradução aí? Amém. Eu quero uma outra. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Obrigado, filha. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E este é o tema da nossa mensagem hoje. 2 Coríntios 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já o quê? Já passaram, e tudo se fez novo. Se você era prostituta, a partir do momento em que você receber a pessoa de Cristo Jesus, a prostituição, aquele quadro negro ficou para trás. Se anteriormente você mentia de forma compulsiva, agora você não mente mais. Antes deseja, almeja sofrer por amor à verdade, mas a mentira você não aceita mais nos seus lábios. Por quê? Porque você é nova criatura. Quando existe dentro da pessoa sede e fome para se manter firme na verdade que lhe foi apregoado pela pessoa de Cristo Jesus, é porque verdadeiramente essa pessoa nasceu de novo. A pessoa que não nasceu de novo não tem prazer e nem tampouco se esforça para viver em obediência à palavra de Deus. Mas pastor, não é o nosso esforço. Sim, é bem verdade, não é o nosso esforço, é o Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo que na verdade está ali, intercedendo para que a gente se mantenha firme. Mas entenda, meu querido, esse esforço aplicado, se você não desejar com que o Espírito Santo venha fazer o papel dele em sua vida, ele respeita, amém? Mas que o Espírito Santo é a primeira pessoa agindo, operando para a nossa conversão, ele é. Não podemos descartar essa realidade. Não sabeis vós que o Espírito Santo é que intercede por vós com gemidos inexprimíveis? Não é Maria. De Gênesis a Apocalipse, em passagem alguma você vai encontrar escrito
que Maria é nossa intercessora. Não, não é Maria. O nosso intercessor, ele tem um nome: Senhor Espírito Santo. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas entenda, Ele vem de forma a convencer a pessoa do pecado. Essa é a faculdade do Senhor Espírito Santo: convencer o pecador da depravação, do pecado, da iniquidade. Mas Ele não invade. Ele não invade. Quem revela isso é a pessoa de Cristo Jesus, lá no livro de Apocalipse. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. E como é que Cristo se apresenta? Pela pessoa do Senhor Espírito Santo. Amém? E quem está falando em Apocalipse é Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor Espírito Santo, ele não invade a vida da pessoa. Cristo não invade a vida da pessoa, razão pela qual Ele enviara um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado? Você se acha cansado, oprimido? Então venha. Está aqui o convite. As portas estão abertas, entra, filho. Mas eu não vou invadir, não. Eu respeito o livre-arbítrio, o poder de decisão. Mas contudo, está aqui o convite. Amém ou não amém? Amém. E apóstolo Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que as velhas coisas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Meu querido, minha filha, amor da minha vida, minha princesinha que tem um lugar em meu coração, e acima de tudo no coração do Senhor Jesus. Se você até agora continua sendo aquele homem, aquela mulher que diz: eu nasci assim, eu sou assim e eu não mudo, você não tem a pessoa do Senhor Jesus. Porque quando Cristo entra na vida de alguém, Ele muda a pessoa, Ele converte a pessoa, Ele transforma o caráter da pessoa. Amém? Amém. Tudo se faz novo. O velho homem morre, e uma nova criatura o homem se transforma. Por quê? Porque Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele responsabiliza-se em matar a velha criatura, o velho eu, fazendo renascer, por meio do batismo, a criatura que Ele preparou antes da fundação do mundo. Um verdadeiro cristão se parece com seu mestre. Um verdadeiro cristão, ele carrega as mesmas qualidades de Cristo Jesus. Quem é de Deus ama. Amém? Amém. Quem é de Deus faz o quê? Ama. E presta atenção: quem ama é capaz de morrer por você. A pessoa que te ama não se alegra em entristecer você, não deseja entristecer você, ela não se alegra e não cria mecanismo para entristecê-lo. Amém? Por causa do amor que está ali dentro, predominando. Amém? Amém. Na alma daquela pessoa. Uma das grandes qualidades da pessoa do Senhor Jesus é o seu amor. Amém? Amém. E nós vamos ver no livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Primeira João, capítulo 4, no seu versículo 8. 1 João, capítulo 4, no seu versículo 8. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Filha, filho, preste atenção. Quem aqui tem um irmão e uma irmã no seio da congregação? Quem? Se você conhece um irmão, uma irmã que de tempo em tempo
em uma semana, né? Essa pessoa entristece você 7, 4 vezes, 5 vezes. Tenha plena certeza. Aquela pessoa não é teu irmão, não é tua irmã. Não tem o mesmo Espírito Santo que está em você, não está naquela pessoa. O Cristo que está em você não está naquela pessoa. Se você tem um irmão, uma irmã que de tempo em tempo lança indiretas para você, entenda. Aquela pessoa não é tua irmã, não é teu irmão. Porque se verdadeiramente fosse teu irmão, em amor e por amor, em vez de jogar indireta e entristecer você, poderia pegar em você e dizer assim: fulano, senta aqui por favor, e em particular, e vai conversar contigo. Atenção, e mesmo conversando contigo em particular, vai controlar a língua, vai medir as palavras que vai sair de sua língua. Isso sim é que é ser cristão. Cristo Jesus, o Nazareno, aquele que está sentado no alto e sublime trono, que é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o mesmo Deus a quem diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Cristo, é o Senhor. Quando tem descido para falar comigo, tem vezes que eu já fiquei tremendo, aqui para mim acabou. Eu já cometi erros, falhas e pecados, ao ponto de sentir, igreja, a temperatura do fogo do inferno debaixo dos meus pés. Eu deitava, me cobria, e eu me encolhia tanto, porque debaixo dos pés, em direção aos dedos, bem tá os dedos dos pés, no peito, tinha ali um fogo que me incomodava. E olha que essa noite eu ainda senti isso. Há uma semana atrás eu senti isso. 2019, eu fiquei mais de 2 meses sentindo o fogo do inferno debaixo dos meus pés. O meu coração batia. E o que me assustava em 2019 é que eu sentia a temperatura do inferno, porque estava saindo de uma experiência de morte, aonde eu me vi no inferno. E quando eu ressuscitei, quando Cristo me trouxe de volta para a vida, eu senti aquele fogo queimando, e aquilo perdurou 2 a 3 meses, e eu tinha medo. Eu estava buscando Deus, buscando Cristo, eu estava orando, jejuando, mas por medo de ir para o inferno. E eu ouvi a voz de Satanás falando, soando nos meus ouvidos. Eu ouvi a voz dos demônios falando comigo. E todos eles diziam que para mim, que acabou. Eles diziam que Cristo Jesus não estava nem ali se importando comigo. Mas naquele silêncio de Cristo Jesus, por causa do medo, eu ainda assim insisti. Eu falei, e quando eu orava, eu falava para Ele, para Cristo: Senhor, eu estou te buscando porque eu tenho medo do inferno. Eu estava sendo sincero nas minhas orações. Eu falei: Pai, não lhe estou buscando por amor, eu estou lhe buscando por medo do inferno. E eu estou sendo sincero, eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Por favor, me livra, me ajuda a te amar, me ensina a te amar. Se hoje estou te buscando por medo, eu sei que um dia eu vou te buscar não mais por medo, mas por amor. Mas contudo, Deus, eu estou sendo sincero. Eu tenho medo de morrer, ir para esse lugar, ir para o inferno. E Cristo Jesus, quando desceu para falar comigo a respeito dessa obra, desse ministério, me surpreendeu. Primeiro, que eu pensava que acabou tudo para mim. Segundo, que Ele me surpreende com sua presença em uma tarde, 15 ou 16 horas, no quintal, enquanto estava sentado lavando. Me surpreendeu. Ele veio falar comigo a respeito de um trabalho que Ele havia preparado antes mesmo que eu fosse criado, formado no ventre da minha mãe.
E ele não apontou para os meus pecados. Ele falava comigo. Mas quando falava dos meus pecados, do meu passado, ele simplesmente usou uma palavra do gênero: tudo que você viveu, tudo que você enfrentou, tudo que você passou, eu permiti. Os caminhos aonde você pisou, eu permiti, para que você me conhecesse, para que você se aproximasse de mim, para que você aceitasse o propósito que eu preparei para você, para a sua vida. E eu estava ali, lavando, sentado naquela bacia, com lágrimas nos olhos, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo foi falando, aí depois falou a respeito do que temos de fazer com as pessoas que estão nas ruas, dormindo nas ruas, comendo nos contentores, etc. E eu já partilhei isso com a igreja, com a congregação. Eu vejo a pessoa de Cristo Jesus naquela pessoa que antes de abrir a boca ele controla a língua. Amém? Entenda uma coisa: toda pessoa que está continuamente te atirando indiretas, aquela pessoa que pensa ser santo, santa, só porque está orando muito, só porque está a ver anjo, querubim, arcanjo, serafim, vi Cristo, vi a voz de Cristo, se aquela pessoa verdadeiramente não se consertar, poderá um dia abrir os olhos do inferno. Deus é amor, e Ele quer que a gente seja como Ele. Ele quer que a gente tenha um coração semelhante ao coração dele. Quando você tem Cristo em tua vida, o caráter de Cristo, sem você se esforçar, amém? Vai fazendo o quê? Vai fluindo, e os frutos do Espírito Santo vão se tornando cada vez mais o quê? Notório em sua vida. E daí é onde as pessoas que estão no seu lado, eles vão olhar para você e eles vão dizer assim: você é diferente, fulano é diferente. Eu já conheci tantas pessoas da igreja A, B, C, D, mas é que você tem alguma coisa diferente dos demais cristãos ou religiosos que eu já conheci. Por quê? Porque verdadeiramente não é a religião que está dentro de você, é Cristo que está dentro de você, é a pessoa do Cordeiro, é a pessoa do Senhor Espírito Santo. Entenda, igreja? Quando Cristo entra, Ele transforma o caráter da pessoa. Evangelho que não gera mudança não é evangelho do meu Pai, não provém de Cristo. O evangelho que vem de Cristo, Ele ressuscita o morto sim, mas Ele transforma o mesmo homem que é ressuscitado. O evangelho de Cristo dá vida a quem não tem vida. O evangelho de Cristo, se anteriormente o fruto que você produzia, meu querido, era fruto podre, quando a gente está em uma árvore chamada Cristo, esse fruto que era podre, agora passa o quê? A ser um fruto saudável. E ali apóstolo Paulo, ele compreendendo que ele nascera do Senhor Espírito Santo, ele diz assim: já não sou eu quem vivo. Em outras palavras, o que eu faço não sou eu que faço, é Cristo Jesus que faz. As prisões que eu enfrento, as calúnias, as humilhações, não sou eu. O Cristo que está em mim é que continua sofrendo, é que continua sendo pregado. Vocês olham para mim e estão vendo Paulo. Na verdade não é Paulo que está operando esses sinais, prodígios e maravilhas. É Cristo Jesus. Pois sem Cristo eu nada poderia fazer. Sem Cristo eu não aceitaria perder a minha cabeça por amor a esse evangelho. Todo homem que tem Cristo, ele anseia morrer pelo seu mestre, porque não é ele, é o mestre que está nele. O mesmo desejo que existe no coração de Cristo, de se entregar por mim e por você, não cessou na cruz do Calvário. O desejo de morte, o desejo de morrer para que outros possam viver, até o dia de hoje ainda está no coração do Messias. Razão pela qual Cristo, quando toma um vaso, um servo, um filho,
e envia no final da jornada, maior parte deles acabam morrendo, ou crucificado, ou decapitado, e muitas vezes queimado. Porque não é o discípulo que está morrendo, é mais uma vez Cristo que está se entregando por meio do vaso, em amor e por amor à criatura. Quem verdadeiramente carrega a pessoa de Cristo Jesus no seu interior, ele aceita dar a vida por você. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Razão pela qual ele fora decapitado, porque não era Paulo, era Cristo que estava vivendo onde? Dentro de apóstolo Paulo. Glorifica a Deus em nome do Senhor. 1 João capítulo 4 versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ponto. Fechou. Não tem história, meu querido. Muitos nunca vão compreender, muitos nunca vão conhecer quem verdadeiramente é o pastor elemento surpresa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por 2 ou 3 vezes eu já falei para a igreja: a partir de hoje eu não quero abraçar ninguém, não vou abraçar ninguém. Quem lembra? Eu, quando falei aquilo, falei para agradar filhos e filhas, mas não é o caráter que está aqui dentro desse pastor aqui. Eu me esforço e não consigo, porque não é meu caráter. Porque o Cristo que habita dentro de mim, Ele abraça. E daqui a bocado vamos chegar em textos e contextos aonde Cristo Jesus abraçava, e não abraçou 1, 2 pessoas. Cristo Jesus abraçava várias e várias pessoas, milhares de pessoas. É o caráter dele, é o coração dele. E muitos não entendem, muitos não compreendem. Papá falou, agora vamos ver cumprir. Depois, quando o papá não cumpre, vimos, está ali, prometeu, não vai abraçar, mas continua abraçando. Meu querido, entenda: aquele que disse que não vai abraçar o teu pai segundo a carne, mas o teu pai que está no céu, o Cristo Santo que habita em mim, Ele abraça. E é isso que você não vê. Você vê o homem, você não vê o Cristo que está dentro do vaso. Há pessoas que são curadas, há pessoas que têm feridas grandes, e ela não precisa de muita coisa para que aquela ferida venha a ser curado, sarado. Simplesmente um abraço, só um abraço. Ele dizer assim: eu te amo, sabe? Eu estou contigo nessa luta, filha. Não chora mais, Deus é contigo. Tens o meu ombro, tens o meu peito, tens o meu braço para chorar. É isso que Cristo Jesus fez comigo e fez contigo. É isso que Cristo Jesus faz com todos nós, meu querido. Me esforçar para não abraçar você. Eu já me esforcei e tenho me esforçado, mas eu não consigo, porque não sou eu. Quem me dera cumprir o que eu prometi. Quem me dera fazer o que o teu coração, meu filho e minha filha deseja. Quem me dera. Mas eu lhe confesso que eu não consigo. Eu não consigo porque não sou eu. É o Cristo que está em mim. Agora sou crucificado porque eu estou abraçando, porque a pessoa que está em mim que levanta os meus braços para abraçar. Está entendendo? Meu querido, se você pegar no comando e tiver um canal, né? Se o televisor tiver num canal e você pegar no comando e mudar de número, ele vai obedecer ao seu comando. É exatamente isso. O vaso obedece o comando do seu Criador, do seu Mestre. Paulo obedecia aos comandos de Cristo, meu querido. Por isso é que Paulo não era compreendido pelos homens, porque já não era ele, era Cristo que estava nele, que realizava e enfrentava as cadeias, as prisões. Era Cristo. E ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. A pessoa que não amava passa a amar, e quem não perdoava passa a perdoar. Esse é o Cristo que eu conheci, e esse é o Cristo que eu conheço. E na medida que o tempo vai passando, eu vou conhecendo e me deleitando cada vez mais a esse Cristo.